Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Peraí que eu tô tentando ajeitar a luminosidade aqui. Tô bonito? Tô bonito tô não, né? Mas fazer o quê? É a mesma cara de sempre, não tem jeito, não muda. Mesma porcaria. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu café acabou. Café, acabou. Senhoras e senhoritas, essa aula é direcionada para os alunos do sétimo ano do Colégio Eufínia Freire, disciplina é Artes. Meu nome é Vitor, vocês já me conhecem, tal, beleza? A gente vai continuar com o assunto do capítulo... Eita zorra, quanta coisa. Do capítulo 3 sobre a cidade e a arte pública. E a gente começa lá na página 74. Ah, professor, e as páginas 72 e 73? Relaxe, parceiro, não vai precisar. Porque 72 e 73 é uma coisa muito básica, fala... não tem umas informações bacanas, mas nada tão relevante assim. Fala um pouquinho do Vitor Ramil, do Satolep, que a gente já tinha falado antes. Falar da cultura no Mangue Beat com Chico Sainz, que eu já falei também na aula passada, sobre Chico Sainz, sobre a história mais ou menos dele e tal, o Mangue Beat, forma que surgiu o Mangue Beat. Falei para vocês darem a pesquisar também pela internet aí para ver um negócio bem bacana que é o estilo musical dele, da Lama ao Caos, que é uma música sensacional. E é o nome do álbum e nome da música principal. Sobre o Olodum também tem cada música sensacional deles, assim, que fala muito de história, inclusive, de arte, cultura, que é bem bacana. Mas vai importar pra gente aqui a partir da página 74 nesse momento, e pra gente depois finalizar, né? Que é só da 74 até a 76. Aí a gente fecha o assunto. Então, até o século XX, podemos dizer que a arte pública estava a cargo do Estado, da Igreja e de mecenas. Como assim? O que são mecenas? São aqueles indivíduos ricos que financiam ou patrocinam artistas. A gente tinha essa produção, essa ideia de mecenas, de mecenato, mesmo muito durante o período do renascentista, em que essas pessoas ricas elas costumavam financiar os artistas. Por quê? Porque eles tinham interesse também desse retorno financeiro, de certa forma, né? Então, era uma troca, né? Como se fosse, eu vou contribuir para a sua arte, para que você possa comprar suas tintas, para que você possa viajar, para que você possa conhecer outros locais e tudo, mas, eu quero também que você pinte quadros da minha família, eu quero que você pinte o teto da igreja que eu frequento, porque eu adoro muito aquela igreja e tal, então eu quero que você faça isso e tal. Então pronto. Aí os mecenas, eles funcionavam dessa forma, né? Esses mecenas muitas vezes eram pessoas ligadas ao próprio Estado ou à própria igreja, mas tinham também os comerciantes que eram praticantes desse mecenato, né? Desse patrocínio. Mas inicialmente a gente vai ter bastante o Estado o Estado e a Igreja participando desse processo de financiamento da arte pública, né? De acordo com seus próprios interesses. Eles queriam financiar somente aquilo que eles achavam o ideal. É tipo o que a gente vive no governo hoje, né? Que ele fala assim, mas só vai ter dinheiro para arte se for uma arte que eu concorde, tá ok? O que é uma coisa absurda, né? Porque toda expressão artística deve ser valorizada e a liberdade de expressão deve ser respeitada. Claro, tem alguns limites, né? Não dá pra sair todo mundo pelado correndo pela rua e dizer que isso é uma performance. Mas, ou pode, quem sabe. Com o fim de celebrar ou comemorar conquistas, reafirmar o poder de grupos de pessoas, estimular a fé, melhorar os equipamentos urbanos ou mesmo embelezar os espaços de convívio social, né? Então, tem diversas finalidades dessa arte pública, né?
celebrar, comemorar a conquista. Aí você vai fazer uma performance, o pessoal ali para poder dizer: a gente venceu, ganhou, tá os doidos. Reafirmar o poder de grupos ou pessoas, aí, principalmente ligado à monarquia ou à ditadura, né? Estímulo da fé, aí é uma arte ligada à religiosidade, são as celebrações religiosas, são as pinturas em igrejas, melhorar os equipamentos urbanos, aí a gente já tem um embelezamento, que aí também vem por esse embelezar os espaços de convívio social, que é uma forma de melhorar, transformar em algo mais agradável esse local, as praças públicas, os locais de circulação das pessoas e tudo, esses espaços públicos pertencentes a todos. Alguns projetos arquitetônicos, especialmente aqueles que foram concebidos segundo os ideais modernos, como os edifícios de Brasília, propunham gerar um diálogo entre arte e arquitetura. Então, não era somente aquela coisa da arquitetura, aquela coisa fechada, temos que fazer um prédio. Beleza, vamos fazer um prédio. O prédio vai parecer com o quê? Com um caixão. Aquela coisa toda quadrada, toda sem graça. Não, aí eles começaram a pensar, a gente pode fazer um prédio, mas temos que colocar um significado bacana nele. Por exemplo, o Congresso Nacional, vocês veem qual é o formato do Congresso. Eles têm uma base, que tem diversas salas ali e tal, tem 2 torres centrais e tem 2... como é que chama aquilo? 2 pratos, né? Praticamente 2 bandejas, 2 pratos, 2 negócios assim. Um côncavo, outro convexo, um fechado assim, um outro aberto, que vão ter uma importância arquitetônica, tanto que é patrimônio da humanidade, patrimônio mundial, né? Brasília, a cidade de Brasília, o Distrito Federal, a cidade de Brasília em si, a forma que se deu a construção lá de Brasília, foi levando em consideração essa mistura entre arte e arquitetura. Claro que vai ter esses prédios sem graça também, parecendo um caixão, aquele negócio quadrado sem graça. Parece uma caixa de leite que a gente faz assim, quando é criança, gostava de fazer isso, né? Pega uma caixa de leite, pinta, ou então cola um negócio assim, as janelinhas, as portas assim, pronto. Basicamente isso. Mas tem a opção de você fazer uma coisa muito mais grandiosa, muito mais bonita, muito mais enfeitada, tá? Essa mistura de arte e arquitetura. Hoje, a arte com a qual convivemos na cidade nem sempre é proposta pelas instituições. Ela pode ser fruto da iniciativa dos cidadãos. E aí a gente vai ter aqui 3 exemplos. O Cristo Redentor é uma escultura de 1931, feita de concreto armado e pedra-sabão, com 30 metros de altura. Professor, se é feita de pedra-sabão, se chover, as pessoas que estão embaixo vão ficar tudo ensaboadas? Não, meu querido. Tá? Lembra das obras de Aleijadinho? Então, as obras de Aleijadinho, da mesma forma, eram feitas de pedra-sabão. E o que é essa pedra-sabão? Pedra-sabão é uma pedra um pouco mais porosa, com mais furinhos, digamos assim, né? Que ela tem uma facilidade melhor de trabalhar, de esculpir nela. E depois você passa por um processo de limpeza dessa pedra para deixar ela lisa, com um aspecto de sabão. E por isso que é pedra-sabão. Tá? Não é porque você pode pegar um pedaço dessa pedra, passar no corpo assim e vai sair ensaboado. Não, não vai sair ensaboado, vai sair ensanguentado, né? Você vai rasgar o corpo todo passando essa pedra no corpo. E você não é idiota por fazer um negócio desse, não é verdade? É verdade. Então, o Cristo Redentor foi financiado principalmente por famílias católicas e doado à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Além do significado do gesto de abençoar, abraçar e proteger a cidade, essa grande escultura é também um marco visual importante no local. Ele fica a 700 metros de altura no Morro do Corcovado.
pode ser visto de quase todos os pontos da cidade. Você está na cidade, você olhar em direção, em uma determinada direção dentro do Rio de Janeiro, você vai ver lá o Corcovado, mesmo que seja de costas, tá? Mas vai ver o Corcovado. E essa posição que ele se encontra de braços abertos parece que é um goleiro no meio do pênalti, né? Tá lá no meio do gol com a intenção do goleiro proteger a sua meta. Brincadeira, minha gente, é Jesus Cristo aqui e tal, não sei o que, o Cristo Redentor, porque ele está ali abençoando, abraçando, trazendo essa ideia de proteção à cidade, né? Tipo, estou de braços abertos para vocês virem e parar de dar tiro em todo mundo. Tadinho, gente. Mas enfim, aí isso traz ideia então de que foram famílias, principalmente famílias católicas que tinham dinheiro, que ajudaram a financiar, eles foram os mecenas, olha só, para a construção do Cristo Redentor. Foram os principais mecenas. Houveram outras doações, sim, mas principalmente foram as famílias, essas famílias católicas todas endinheiradas, que fizeram esse mecenato. Imagina só para uma pessoa construir um bicho de 30 metros de altura, gente. 1931. Bacana. Daqui a 11 anos vai fazer 100 anos o Cristo Redentor. Tá velho, hein, filho? Amílcar de Castro, na página 75 já. Amílcar de Castro é uma obra sem título, né? Na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, ó, dentro do equipamento do Estado, né? Assembleia Legislativa. O artista mineiro Amílcar de Castro costumava realizar suas esculturas com grossas chapas de aço inoxidável, cortadas e dobradas como se fossem folhas de papelão. Isso lembra muito o período do neoconcretismo, que é algo que vocês vão estudar daqui a 3 anos. Seus trabalhos pesam toneladas e foram projetados para ficar ao ar livre. A obra foi adquirida pelo governo do estado de Minas Gerais. Nesse caso aqui, não houve exatamente um mecenas, né? Mas, no final das contas, o Estado acabou comprando essa obra e colocando lá na porta de entrada da Assembleia Legislativa. E vocês veem que o próprio posicionamento dele assim, é bem interessante, porque ele dá de frente para a entrada da Assembleia. Mas isso é uma escultura. O que é uma chapa de aço inoxidável? É inoxidável, que não oxida. O que é que oxida? Não enferruja. Não deveria, pelo menos, né? Enferrujar. Ele pode perder um pouco a cor e tal, principalmente por conta da incidência do sol. Mas vai estar recebendo o tempo todo sol e chuva, sol e chuva, sol e chuva. Só que ele não vai oxidar. Ele não vai enferrujar, porque é feito de aço inoxidável. Bacana, ó. Aula de química aí. Pá, não sei o que. E por último, nessa página 75, a gente tem a intervenção do artista francês Invader, em São Paulo, em 2011. O artista, que usa o codinome Invader, esteve em São Paulo em 2011 e realizou diversas intervenções em muros e paredes da cidade, fazendo mosaicos de azulejo com formato de personagens do videogame Space Invaders. Por isso que ele é Invader. Invasores espaciais. Space Invaders, né? Então, ele faz... É porque talvez vocês não conheçam esse jogo, porque esse jogo é da minha época, é da época, talvez, de seus pais, tal, né? Aqui mesmo ele diz, ó, o jogo foi uma febre entre os adolescentes dos anos 80, 1980. As intervenções de Invader em São Paulo foram financiadas pelo próprio artista. Ele se autofinanciou, ele foi o próprio mecena de si mesmo. E aí é esse tipo de intervenção que ele fez, claro, recebeu o aval, recebeu a permissão do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo, para poder fazer isso.
E essas intervenções eles faziam simplesmente com azulejos. Esse azulejinho normal, assim, de banheiro, né? De cozinha e tal. Ele construía assim no muro, colava no muro assim e fazendo formato de personagens, de fatos desse jogo. E aqui, no caso, o que ele faz é como se você tivesse um spray que, sendo apertado, ele vai sair justamente um desses bichinhos, um desses invasores espaciais, né? É a ideia de intervenção que lembra muito a ideia de grafite, né? A grafitagem, os grafiteiros tal, que usam a tinta spray. E aqui é como se ele fizesse essa brincadeira, esse jogo, porque ele está se aproveitando de um espaço público, de muros da cidade, para poder fazer esse spray, dessa sprayzada, e sair esse personagem do jogo do Space Invaders. E por último, pra gente finalizar, a página 76, uma página um pouquinho maior, coisa pra caramba escrita, coisa pra caramba vocês lerem, coisa pra caramba vocês entenderem, coisa pra caramba eu falar. É o seguinte, a escultura. Para trabalhar com esculturas é preciso desenvolver o raciocínio espacial, isto é, a capacidade de visualizar mentalmente todos os lados de uma forma. Como assim, professor? Como assim visualizar mentalmente? Como assim raciocínio espacial? Raciocínio espacial é a ideia de espaço. Você precisa saber que uma escultura, ela vai, dependendo de onde ela fique, ela vai ter diversas pessoas passando ao redor daquela escultura e cada um vai enxergar essa escultura justamente de uma posição diferente. Consequentemente, pode ser vista de formas diferentes, né? Então o artista ele tem que pensar, ele tem que ter essa capacidade de visualizar mentalmente os lados de uma forma. De que maneira ele pode colocar em diálogo a escultura dele com o espaço que se encontra ao redor. Há maneiras diferentes de fazer esculturas. Alguns escultores aproveitam... Eu estou meio gripado, viu? Alguns escultores aproveitam as possibilidades no material e vão aos poucos, durante o processo, concebendo a forma final. Eles muitas vezes começam com a ideia e acabam modificando um pouco esse projeto até chegar na forma final que eles desejam. Outros utilizam desenhos detalhados e fazem estudos com pequenos modelos antes de construir o trabalho no tamanho real. É como se eles fizessem um esboço, um rascunho, né? Só que com uma escultura, não basta somente um desenho. Alguns, claro, vão fazer o desenho, tudo, mas outros eles vão fazer uma pequena escultura. De repente, essa escultura daqui é feita em bronze, aí da página 77. Só que aí, o que é que o artista faz? Ele pega um pedaço de bronze menor, que aqui tem o quê? São 84 centímetros de altura, quase da altura de Fabrício, brincadeira, gente. 84 centímetros de altura, por 35 de largura, por 34,5 de comprimento. E aí então, só que aí o artista ele vai fazer o quê? Não, eu preciso fazer um molde, só que menorzinho. Ele vai buscar trabalhar com o mesmo material, inclusive porque ele precisa ter uma ideia da forma que ele vai conseguir manusear aquele objeto. Então ele vai esculpir ali no bronze, só que ao invés de ser 85 centímetros, mais ou menos o tamanho da janela, ele vai fazer um menorzinho, do tamanho dessa caneta, tá? Só para ter uma ideia. E aí ele vai começar a fazer essa visualização espacial, como encaixando nesse espaço, como é que vai ficar, pererê, parará, pererê, parará. Ao realizar uma obra, o escultor procura equilibrar os volumes e criar um jogo entre espaços cheios e vazios. Ele também pensa sobre o lugar em que a escultura será colocada. Esse lugar muitas vezes influencia em certa medida no resultado da obra. Algumas esculturas monumentais, por exemplo, só podem ser instaladas em áreas externas, como praças e jardins. Até mesmo porque você artista, quer que sua obra seja vista.
Você não vai construir um objeto, não vai construir uma escultura dentro de um galpão, dentro de casa, tal, para que ninguém possa ver. E outra coisa, você está dentro de casa, está dentro da sua oficina, aí você faz uma escultura que pesa, sei lá, como a escultura lá do Amilcar de Castro, que chega a pesar toneladas. Aí você faz isso na garagem de casa. Beleza. E para tirar dali, meu querido, você vai fazer o quê? Você vai empurrar? Vai puxar com a língua? Vai chamar os coleguinhas para... Gente, vamos botar a rodinha aqui embaixo para a gente empurrar para chegar lá na praça. Passar pelo meio da rua, umas calçadas esburacadas. Não dá, né? Não dá. Quando são esculturas menores, beleza, dá para fazer na oficina, tal, não sei o quê. E aí depois fazer toda uma movimentação para conseguir levar para um determinado local. Se não, meu querido, já era. Vai ter que ficar na garagem de casa. Então vai quebrar sua casa toda para conseguir passar. Então essas obras, elas precisam ser pensadas no local onde elas vão se encontrar, onde vão estar, porque tem que ter ideia da circulação das pessoas, tem que ter ideia de se essa escultura combina com o local também, porque imagine só você colocar uma escultura no meio do zoológico, lá, uma escultura de repente de um caçador. Tá doido, maluco? Oxe. Ou então você colocar uma escultura, por exemplo, dentro do estádio, dentro esqueci o nome do estádio daqui. Dentro do Batistão, lá, uma escultura de um jogador de golfe. O que é que tem a ver? Um negócio de futebol com o cara do golfe, tá, né? Então, precisa ser pensado em relação a esses espaços, o tipo de obra que pode ou não estar naquele espaço dali. Para apreciar uma escultura é preciso observá-la de todos os lados. É necessário perceber os efeitos da luz na escultura e notar como a sombra reforça essas formas também. Aquele jogo de luz e sombras, tal, que a gente já falou no ano passado, inclusive, e tal, é importante para que as pessoas possam também admirar ainda mais essa obra. E durante milhares de anos, as esculturas foram usadas para criar representações do corpo humano, de deuses e de animais. As principais técnicas utilizadas eram o entalhe, a modelagem e a fundição. Professor, o que é isso? Que diacho é essas três coisas assim? Vamos explicar, meu querido. Então, o entalhe, uma técnica milenar. O que é milenar? É de Milena. Milena quem fez? Quem é Milena? Quem é diabo dessa menina? Gente, técnica milenar. Milenar significa que tem 1000 anos, mais de 1000 anos, tá? Desde ser abestalhado. O entalhe, uma técnica milenar, consiste em imaginar uma figura e desbastar, aqui do lado, retirar o excesso de desbastar, tirar o excesso daquilo que você deixa só o suficiente, você deixa somente aquilo que basta. Ó, a palavra desbastar, deixar só o que basta, o que é o suficiente. Então você imagina a figura e desbastar um bloco de pedra ou de madeira com a ferramenta cortante até que ele fique parecido com aquilo que se imaginou. Opa! Quer dizer então que entalhe, a gente pensando lá em história também, de falar cunhar moedas. O que é a cunhagem de uma moeda? Você vai cunhar, você vai escavar, você vai entalhar uma moeda, tá? Vai entalhar o metal, vai entalhar a madeira, vai entalhar um bloco de pedra para poder deixar no formato, para poder fazer as figuras que vocês desejam ali. Então, as esculturas, por exemplo, de Aleijadinho. Aleijadinho pegava um bloco de pedra, sabão, e começava a entalhar, com um objeto cortante, ele ia fazendo lá os movimentos para deixar no formato que ele queria ali, né?
Outra técnica tradicional é a modelagem. Nessa técnica, materiais maleáveis. O que são materiais maleáveis? São aqueles que você pode modificar o seu formato, geralmente apenas com as mãos ou com objetos mais simples. É como se você fosse pegar, por exemplo, um slime. Né? Slime, né? Slime, ele é maleável. Você pega aquela gosma horrorosa, aquela gosma toda assim, aí você vai modificando, vai mexendo nela e dependendo da quantidade de água que você coloca e tal, você pode deixar ela mais dura ou mais mole. Ou então a massa de modelar. Massa de modelar é bacana, aí é da minha época, né? Slime na minha época chamava geleca. Era a mesma coisa, negócio de gosmento e tal, não sei o que, você puxa. Que negócio horrível, horroroso. Mas a massa de modelar, por exemplo, você pega, ele é mais molinha, né? Mas você vai mexendo, vai modificando até deixar no formato que você queira. Essa técnica da modelagem ela vai funcionar mais ou menos dessa forma. São materiais maleáveis, como o barro, por exemplo, são moldados com as mãos ou com uma ferramenta simples. Aí lembra, mamãe e papai assistindo Ghost, né? Ghost, do outro lado da vida. Em que os personagens eles estão lá com uma roca, chamam de roca, né? Que é um objeto, que é uma ferramenta não, um instrumento, né? Que geralmente você vai pisando num pedal e fica girando essa roca, essa roda, um prato grandão, uma prateleira assim, fica rodando e com barro e água você vai, enquanto ele roda, você vai fazendo o formato que você quer para aquele objeto, para aquele vaso. Você vai construindo um vaso assim, somente com barro e água. É o suficiente. Claro, algumas pessoas já, para fazer um detalhe ou outro, pega um pincelzinho, pega um palito de churrasco, né? E vai fazendo assim para fazer o desenho, enquanto ele vai girando. Mas você tem a possibilidade de manualmente moldar aquele barro. A vantagem na modelagem é a possibilidade de modificar o trabalho, acrescentando e retirando o material até obter a forma desejada. Quando se usa o barro, a escultura pronta precisa ser queimada em altas temperaturas para se tornar resistente. Então, depois de você encontrar o formato ideal daquilo que você quer, da sua obra, você vai chegar e botar no fogo. Vai queimar aquela miséria. Pega fogo! Queima, Kengarau! Não. Mas esse queimar, tipo, não vai pegar fogo e ele vai destruir. Não, vai ser somente para ele poder endurecer. O barro ele vai endurecer com esse aquecimento. Você não vai tacar fogo no negócio assim e jogar uma bombinha em cima não, viu? É só colocar ele num local, numa caldeira, próximo do fogo, somente para ele poder endurecer. É tipo você faz uma massa de pizza e coloca assim, você não vai jogar pizza dentro do fogo, né? Besta. Vai colocar perto para ele poder ganhar cor. E por último, a fundição. A fundição consiste na preparação de um molde ou modelo oco, feito com base em uma peça de gesso ou outro material pouco resistente. No molde, despeja-se um metal em estado líquido, que, ao se resfriar, endurece e adquire a forma desejada pelo artista. Esse método permite fazer várias peças com base em uma única criação feita pelo gesso e assim produzir mais de uma cópia. Geralmente na técnica de fundição são utilizadas ligas metálicas, como o bronze. Nesse caso, então, você faz um molde, um modelo de gesso, tá? E dentro desse modelo de gesso, depois você joga esse metal em formato líquido. À medida que esse metal ele vai esfriando, ele, como ele está dentro daquele molde de gesso, ele vai esfriando e vai ganhar aquele corpo, vai ganhar aquele formato que estava ali nesse molde. Claro, você vai precisar aquecer bastante o metal para que ele chegue nesse formato líquido.
E aí é que a gente vê geralmente uns vídeos bonitinhos assim, o pessoal usando as máscaras, tudo, a luva de proteção, né? Eu esqueci o material que é feito a luva, inclusive. Que aí eles pegam bem de longe um negocinho grande assim, né? Com um copo no final, com esse líquido, com esse metal líquido. E aí eles derramam sobre esse molde. E aí, à medida que ele vai esfriando, você pode forçar esse resfriamento com água, inclusive. À medida que ele vai resfriando, ele ganha aquele corpo. Mas também, geralmente, você não pode mexer mais. Depois você tira de lá, mas você não tem mais como moldar. No máximo, fazer uma limpeza ali, tirar uma imperfeiçãozinha ou outra, mas no grosso mesmo você não consegue fazer mais nenhuma modificação. O artista paulista Edgar de Souza utiliza a modelagem em bronze para produzir muitas de suas esculturas. Na série que pertence à escultura apresentada na foto, ao lado, o artista usou o corpo humano como base para criar elementos abstratos ou formas arquitetônicas. Interessante, né? São duas pessoas, dois corpos assim que vão se grudando pelo tronco, as perninhas assim, as bundinhas assim, o peru ali, e aí eles se juntam no tronco, né? Que bonitinho, papai! Enfim, no início do século XX, a partir do momento que os artistas começaram a experimentar novos materiais e técnicas, o conceito de escultura mudou. Surgiram esculturas abstratas, cujo tema é a própria forma e a geometria. O que são figuras abstratas? Aí a gente já remete àquela ideia de arte abstrata e arte figurativa. A arte abstrata é aquele conceito que nem sempre a gente consegue perceber de primeira do que se trata. A figurativa, você já consegue olhar e identificar que objeto é aquele, que formato é aquele, o que significa aquilo, né? Então, é uma imagem de um homem, uma imagem humana, uma imagem de um animal, de um objeto. Aqui, por exemplo, essa escultura de Edgar, ele meio que faz uma mistura dessas duas coisas, né? Porque você tem uma ideia de que são duas figuras humanas, mas tem algo de abstração, tem algo de abstrato aí, porque essas figuras humanas, elas estão grudadas, elas não estão completas, elas se fundem, né? Para alguns artistas, a forma passou a ser determinada pelos materiais com os quais ela é criada ou pelo processo empregado em sua criação. Um exemplo é o trabalho do Amílcar de Castro, na página anterior, que produz suas obras recortando e dobrando grandes chapas planas de metal. Então, aí voltando lá à imagem da página 75 do Amílcar, é uma obra relativamente simples, que você consegue fazer em casa até com um papel, né, higiênico, ou não, papel A4, né, normal, assim. Mas enfim, não, brincadeira, não chega tanto. Enfim, galera, é isso. Nossa aula de hoje terminou. E é isso aí. Acabou. Valeu. Falou. Tá. Tchau. Acabou o capítulo. É isso aí. Valeu. Obrigado. Tchau.